tinha ido ministrar num ponto de pregação, ali no Jardim Brasil. Depois, na quinta-feira, fui ministrar também ao Ministério no Jardim Brasil. Depois, no domingo, eu fui para Francisco Morato, trazer a palavra de Deus lá em Francisco Morato, na Assembleia de Deus, a Aliança Eterna. E hoje estou por aqui pela manhã, né? Domingo passado, eu falei, meu Deus, para ir até Francisco Morato é fácil. Agora, para voltar de noite é que é complicado, né? O trem demora bastante, e aí a gente fica chegando em casa à tarde. Eu falei, Senhor, assim como o Senhor preparou a minha ida, prepara a minha volta, né? Prepara alguém para estar lá no culto, lá de carro, que mora lá de carro, para me trazer isso. Prepara, o Senhor é dono de tudo, o Senhor sabe tudo. Quando eu cheguei lá, aí fui bem recebido pelo pastor Kleber, tudo, que é motorista da empresa HWP. Como a gente trabalha no mesmo sistema, né, nos conhecemos através do WhatsApp, nos tornamos amigos, e ele me recebeu muito bem lá na casa dele e tudo. Quando foi à noite, fui para o culto. No começo da mensagem, pastor, aí, como eu já tinha mandado mensagem do senhor, no começo da mensagem tudo, entrou um casal. Esse casal são presbíteros do ministério aqui em São Paulo e ele mora aqui na Zona Leste. Aí depois que terminou o culto tudo, ele me chamou e falou, pastor, o senhor mora em que lugar? Eu falei, eu moro ali perto da garagem 3 da Sambaíba, onde eu trabalho, aqui na Pressada. Ele falou, eu estou indo para o Mariporã e vou sair pela Fernandinha, se o senhor quiser eu te deixo lá. Eu falei, então, obrigado. Deus preparou, eu cheguei em casa umas 10h30 da noite, a bênção do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Deus está aqui nesse lugar. Já sinto a presença de Deus aqui nesta manhã maravilhosa. Louvado o nome santo do Senhor. Diz assim o livro de Abacuque, capítulo 3, 19. Jeová, o Senhor é a minha força, o qual faz os meus pés como o das servas, que me faz andar nas alturas, para o canto-mor e para os seus instrumentos de música. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de mais uma vez poder estar em Tua presença, te adorando, exaltando, glorificando e magnificando o Teu nome, pois só Tu és Deus e não há outro além de Ti. A Tua palavra diz, ela nos declara que o Senhor é o alfa, o ômega e o princípio e o fim de todas as coisas. O Senhor é sabedor de tudo. A Tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor é fiel, o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso. A Tua palavra diz, ó Pai amado, que nós devemos estar, meu Pai amado, em Ti todos os dias da nossa vida. Meu Pai, o Senhor é a nossa força. A nossa força não está no nosso braço. A nossa força, meu Pai, está em Ti, meu Pai, para a glória e honra do Teu nome. Sê conosco, sê com a Tua igreja, sê com o Teu povo. Os dias são maus, os dias estão se findando, mas o Senhor está voltando para buscar uma igreja santa, uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja cheia da Tua presença, cheia da Tua virtude, que desce do trono do céu. Obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade, já te agradecendo, meu Pai, e nos conceda já, meu Pai, de antemão, meu Pai, uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana rica em Ti, para louvor e honra do Teu nome. Amém. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, falar de Abacuque é falar de um homem sábio. Falar de Abacuque é falar de um homem que, como o profeta Jeremias, viveu dentro de um cenário em Jerusalém, de um cenário turbuloso, de um cenário de guerra, de um cenário de tribulação. Pois naquele tempo, naquela época, o povo de Jerusalém era um povo que vivia em rebeldia, era um povo que praticava coisas que não agradavam o coração de Deus, pastor. Era um povo que porventura vivia
vivia debaixo de uma grande opressão e achava que tudo estava bem, e achava que tudo estava certo, de que a sua maneira de ser, a sua forma de conduzir era a melhor forma possível em sua vida. Então, olhando aquilo, o profeta Abacuque subiu até o pé do cume, subiu até o pé de um monte e começou a orar ao Senhor. Ele começou a falar com Deus, e ele começou a expor diante de Deus todo aquele cenário, tudo aquilo que ele estava vendo, tudo aquilo que ele estava observando. Então a Bíblia vai dizer em Abacuque 1 que o profeta Abacuque, ele entra diante de Deus, e todo aquele que entra diante de Deus, primeiramente, antes de entrar diante de Deus, ele tem que tirar a sandália dos seus pés. Por quê? Porque como um sinal de reverência ao Senhor. Quando nós falamos em reverência, nós falamos em Moisés. Moisés era um homem que adorava a Deus, era um homem que tinha reverência ao Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Moisés, ele entrava na presença de Deus, mas ele nunca se humilhou na presença do Senhor, até um certo período. A Bíblia vai dizer que Moisés, quando ele foi falar com Deus, Deus falava com Moisés face a face, porém a Bíblia diz que Moisés não se humilhava diante do Senhor. O que é se humilhar? Se humilhar é ter reverência diante de Deus, é entrar diante do Senhor, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas limitações e saber que Ele é Deus, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é majestoso, que Ele é Rei dos Reis e que Ele é Senhor dos Senhores. Amém. A Bíblia vai dizer que naquele exato momento Moisés, quando entrou diante de Deus, Deus pregou Moisés dizendo: ei Moisés, tire a sandália dos seus pés para falar comigo, porque o lugar que você pisa não é qualquer lugar, é lugar de santidade. Tem que haver reverência. Na casa de Deus não se entra de qualquer jeito. Na casa de Deus não se entra de qualquer maneira. Na casa de Deus tem reverência. Casa de Deus é lugar de oração, é lugar de reverenciar o Senhor. É isso que o povo cristão tem que aprender. Amém. Que não se entra de qualquer maneira na presença do Eterno. Que não se entra como quer, se faz o que quer, da maneira que quer. Então Deus pegou Moisés e pregou ele na ponta do monte, dizendo: ei Moisés, antes de entrar na minha presença, tire a sandália dos seus pés. Deus falou com Moisés através da sarça. A sarça começou a se arder, mas ela não se consumiu. Ela não se apagou. Porque a Bíblia diz, a Bíblia declara que a sarça permaneceu acesa. E a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então Deus falou com Moisés através da sarça. E através da sarça, Deus mostrou a lei nos 10 mandamentos. Oh, glória. Aleluia. Na casa de Deus tem que ter reverência. O Evangelho, ele tem que ser um Evangelho de reverência e obediência. Para crescer tem que ser obediente. Oh, glória. Aleluia. Que Deus livre a minha alma do dia em que eu pensar, pastor Juliana, que sou alguma coisa. Que Deus livre a minha alma do dia em que eu pensar que sou alguém. Porque grande aqui é o Senhor. Aleluia. Grande é Ele. Ele é grande. Que eu diminua e que Ele cresça. Oh, glória. Então, quando Deus foi falar com Abacuque, Abacuque entrou diante do cenário profético e questionou a Deus: Senhor, por que Jerusalém vive sob opressão? Olha só, Senhor, como está o cenário
Davi disse, no Salmo, ele declara que a injustiça não se sobressai sobre a justiça. E que a riqueza do ímpio um dia acaba, mas a de Deus permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. O povo em Jerusalém estava crescendo sobre a injustiça, pisando em cima do justo. Sabe o que Deus está nos ensinando nesta manhã? Espere a sua oportunidade chegar. Graças a Deus. Não passe por cima de ninguém para conseguir aquilo que desejas. Graças a Deus, obrigada, Jesus. Porque não é do agrado do Senhor. Assim seja. Infelizmente tem gente que chega em casa e faz orações contrárias. Ao invés de orar para abençoar, porque quando você abençoa, você cresce, você ora para Deus destruir e automaticamente você se torna um destruído. Cristão que é cristão não faz orações contrárias, ele ora para Deus abençoar o ímpio. Aleluia. Glória a Deus. Para fazer com que o ímpio possa abrir os olhos e reconhecer que ele é totalmente dependente de Deus. Amém, Jesus. E a Bíblia está nos ensinando no livro do profeta Abacuque, e Deus não se revelou a Abacuque no início, Deus falou com ele depois. Aleluia. Aleluia. Tem gente que ora agora e já quer resposta agora. É verdade. Tem gente que pede a Deus a bênção agora e ele quer que a bênção chegue agora. Desculpa falar, irmão, mas tem gente que faz oração para Deus achando que Deus é seu empregado. É verdade. E Deus não é o nosso empregado, Ele é nosso Deus. Oh, glória. Ele sabe a hora certa e o momento certo de nos abençoar. Oh, glória. Amém, Jesus. Tem gente que faz de Deus como se fosse um fantoche. E Deus não é fantoche. Deus não é massa de manobra nas nossas mãos. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é o grandão da Galileia. Ele sabe de todas as coisas. Ele reconhece todas as coisas. Ele é Senhor. Amém. Amém, Jesus. Oh, Abacuque entrou diante de Deus e questionou a Deus. não é? Senhor, por que Jerusalém vive nessa opressão? Por que o cenário de Jerusalém é este cenário? O que está acontecendo, Senhor, com esta nação? O que está acontecendo com este povo? Oh, glória. Deus manda uma resposta no mesmo nível da oração de Abacuque. Quando ele diz no versículo de número 5, ele diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Oh, glória. Deus está dizendo para a igreja nessa manhã: olhai, observai e vereis o que eu hei de fazer na sua vida nos dias de hoje. Glória a Deus, Jesus. A obra que Deus vai realizar na sua vida será tão grande ao ponto de você não acreditar nela. Oh, glória a Jesus. É o que Deus está dizendo. Aleluia, Jesus. Mas para isso se concretizar, há um processo de crescimento para o céu. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Ninguém recebe milagre sem antes passar pelo processo.
verdadeiramente entender que aquele processo vai fazer você crescer. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Um obreiro, para ser aprovado, precisa passar pelo fogo antes. Oh, glória. Se ele não passar pelo fogo, ele não vai ser aprovado. Oh, glória. Abacuque teve que passar pelo fogo. Jeremias teve que passar pelo fogo. Ao ponto de Deus quebrar o vaso e fazer de novo. E nós somos o vaso. Amém. Deus precisa nos quebrar todos os dias e nos fazer, Graças a Deus. para podermos aprender a lidar com as adversidades da vida. Glória a Deus. Cristo. Deus, Ele sabe de tudo que você precisa. Deus, Ele sabe de tudo que você precisa. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. O povo caldeu estava oprimindo Jerusalém. O povo caldeu estava morando em casas que não eram deles, tomando aquilo que não eram deles, participando daquilo que não eram eles, vivendo aquilo que não era para eles. Então não viva aquilo que não é para você. Glória a Deus. Não tome aquilo que não é seu. Não participe de situações que não são suas. Não entre em lugares onde o pecado predomina, porque ali não é o seu bem. Jesus sabia muito bem aonde colocar os seus pés. Jesus não entrava em qualquer lugar. Jesus não entrava em qualquer casa. Ele sabia muito bem aonde ele podia entrar. Isso chama-se sabedoria. Aleluia. Isso chama-se sabedoria. Aí Abacuque entrou num questionamento com Deus e disse: Senhor, olha só a injustiça que acontece nessa cidade. Olha como o povo está vivendo. Olha como a nação está vivendo. A nação está se destruindo por causa do orgulho humano, por causa do coração humano. E o Senhor não vai fazer alguma coisa. O Senhor disse para mim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei uma grande obra. Senhor, olha o que o povo está fazendo. Olha como a nação está vivendo. Olha a opressão que o justo está sofrendo. E o Senhor disse que vai abençoar. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Ame Aleluia. aqueles que não te amam. Aleluia. Estenda a mão para aqueles que querem te prejudicar. Glória a Deus. Porque é através dessas ações que Deus vai fazer coisas grandes acontecerem. Glória a Deus. Glória a Deus, eu creio.
tentou pegar Moisés pelas suas palavras. Sabe como? Quando ele estava no monte, revoltado com a nação, que estava fazendo um bezerro de ouro para adorar outros deuses estranhos, Moisés subiu até o monte. E o povo começou a questionar Moisés, pastor, dizendo: o povo está com sede, Moisés. Deus disse para Moisés: toca na rocha. Ele bateu na rocha, ele feriu a rocha, desobedeceu o Senhor. Vocês querem água? Então tome água. Pá! Feriu a rocha. Deus não mandou ele ferir, Deus mandou ele tocar. Tocar é diferente de ferir. Por esse motivo, quando ele morreu, Satanás queria pegar o corpo dele. Só tem que, pelo outro lado, Moisés tinha um coração alicerçado na obra do Senhor, alicerçado na palavra, alicerçado em Deus. Todos nós somos desobedientes porque somos seres humanos carnais. Pecamos em atitudes, ações e pensamentos. Mas todos os dias temos que nos corrigir diante do Senhor. Por isso que eu digo que não se entra na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tire a sandália dos seus pés e fale com o Senhor. Reconheça as suas fraquezas e as suas limitações e diga para o Senhor que você é dependente dele para tudo. Aleluia, glória. Nunca se esqueça das suas origens, da onde você veio, da onde Deus te tirou. Aleluia, Pai. Aí Deus, ele olha para Abacuque e diz: ei, Abacuque, vou mudar a história de Jerusalém. Vou mudar a história desta nação. Vou colocar esse povo no prumo e no eixo. Graças a Deus. Quando a Bíblia fala de força, ela não está falando da força do braço do homem, mas da força que vem de Deus para você vencer as lutas. No livro de Zacarias está escrito que não é por força e nem por violência, mas sim pelo Santo Espírito de Deus que está em você. É Deus quem te dá força para você superar as dificuldades que a vida lhe coloca no Graças a caminho. Deus. Aleluia. Deus disse para Josué: vai nessa tua força. Deus disse para Gideão: vai na tua força. Deus é a nossa força. Deus é a nossa fortaleza. Nós somos fortes porque Deus é forte. Ele nos dá força para superar as dificuldades da vida. Ele nos dá força para vencer as adversidades. Ele nos dá força para vencer as batalhas que o mundo nos coloca em frente. Isaías 40:31 está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A força não vem do homem, a força vem de Deus. Aleluia. Salmo 73: a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Filipenses 4:13 está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. A tua força não vem do homem, a tua força vem de Deus. A tua força não vem do teu braço, a tua força vem de Deus. Deuteronômio 31:6 está escrito: sejam fortes e corajosos. Aleluia. Creio, Jesus. Amém. Deus está dizendo que a tua força não vem de ti, a tua força vem dele. Amém. Eu creio. Deus estava dizendo para Abacuque: seja forte, Abacuque.
para vencer as batalhas. Eu creio. Deus está te fortalecendo para viver Amém. o melhor de Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio. Isso que ele diz no versículo 19: Jeová, o Senhor é a minha força, o qual me fez os meus pés como a das serras e me faz andar nas alturas. Aleluia. Né? Sabe o que Deus estava dizendo para Abacuque aqui? Abacuque, continua me adorando, continua me glorificando, continua me louvando, porque eu colocarei você em lugares altos. Glória a Deus. Eu creio em nome de Jesus. E essa nação verás que eu sou Deus sobre a tua vida, que eu sou Deus sobre a tua casa, que eu sou Deus sobre o teu trabalho, que eu sou Deus sobre a tua história. Aleluia. Amém. Aleluia, Jesus. É isso que ele está dizendo. Graças a Deus. Amém? Seja forte e corajoso. Diga para quem está do seu lado: seja forte seja forte e corajoso. Aleluia. Porque Deus tem uma grande obra na sua vida e vai se cumprir. Aleluia. Aquilo que Ele prometeu lá atrás vai se cumprir no dia de hoje. Eu creio. Eu creio, Jesus. Deus vai fazer você andar em lugares altos. Eita, glória a Deus. Pisar os seus Aleluia. pés aonde você nunca sonhou.
coração tanta